Existem muitas tentativas de definir o que é felicidade. Às vezes se confunde felicidade com o sentimento mais momentâneo de alegria, às vezes se confunde felicidade com o conquistar muitas coisas nessa vida, às vezes se confunde felicidade com encontrar uma pessoa especial que nos complete. Há muitas formas de definirmos ou de tentarmos definir felicidade que nem sempre nos satisfazem ao longo do tempo. Até porque o que você entende por felicidade hoje não é a mesma coisa que você entendia por felicidade há 5, 10 anos atrás, não é verdade? Talvez o que você já tem hoje seja o que você sonhava como algo para a felicidade há vários anos atrás. Ou pode ser que algo que você tinha como depósito da sua felicidade hoje já não esteja mais possível de se realizar. E às vezes ocorre também que coisas que a gente já tem poderiam ser consideradas felicidade para muita gente e a gente nem se dá conta disso. Porque nós temos a mania de definir felicidade pelo que ainda nos falta e não pelo que já foi dado a nós. E esse é o grande desafio para a nossa vida. Talvez você tenha sonhado um dia encontrar uma pessoa que ia te completar e com quem ia ser feliz. Aí você se casa com essa pessoa e aí encontrou e depois diz: não era bem isso que eu sonhava, que eu idealizava. A verdade é que a gente tem mania de olhar para o resto do mundo como se ele fosse bem melhor, bem mais colorido, bem mais vivo e feliz do que nós mesmos. Isso, inclusive, é um desafio nos tempos que a gente vive hoje, em que a vida toda está muito mediatizada, em que está tudo pronto para ser visto, para ser comparado, em que a gente abre as redes sociais e vê que os outros parecem que têm mais, viajam mais, sorriem mais, comem melhor ou estão mais bonitos. Porque o que é feito ali é feito para mostrar, e muitas vezes maquiado, ou selecionado, editado e cortado para aparentar felicidade. Por isso que a felicidade não pode ser definida nem pela falta e nem pela comparação. Eu vi essa semana um vídeo bem interessante, que eu trouxe um cortezinho aqui para a gente assistir, que nos ajuda a refletir sobre isso. Peço que prestem atenção, é bem curtinho, é um comercial aí da Espanha e que nos ajuda a pensar um pouquinho sobre essa coisa da felicidade pela comparação. O pastor trouxe uma propaganda de cerveja, pastor, para colocar na igreja. Eu cortei o finalzinho para não ficar tão evidente, né? Mas vocês viram. Lembrando, não é no fundo de uma garrafa ou de um copo que se encontra a felicidade, né? Para alguns isso pode até fazer parte de momentos de alegria, mas não é ali que está. E para outros isso pode ser momento de tristeza, então é melhor nem chegar perto. Mas qual é a mensagem do comercial? E por isso eu trouxe ele e achei interessante. Que se a gente for olhar para a vida do outro como vida boa por causa de algumas coisas que nos faltam, a gente nunca vai olhar para o que a gente já tem, né? Para um, felicidade era poder ter as férias do Rafael Nadal, do tenista famoso. Para outro, felicidade era poder ter o cabelo daquele. Para um terceiro, felicidade, enfim, era poder andar de bicicleta, correr com liberdade, né? Para outro, felicidade era poder ter alguém junto. E assim vai, até que para o próprio astro ali, felicidade era poder sentar em paz num botequim e conversar com alguém sem ser incomodado o tempo todo, não é? O ciclo ali se fecha para mostrar o que, na verdade, outras histórias, outras charges, outras metáforas aí já mostram, que a nossa felicidade não pode ser feita, firmada, sonhada, com base em comparações com o que os outros parecem ter e que nos falta. Mas onde está, então, ou o que é a verdadeira felicidade que Deus quer nos dar? Ao falar em felicidade, a Bíblia traz duas palavrinhas, uma no Antigo e outra no Novo Testamento, nos textos que a gente leu hoje. Lá no Antigo Testamento, no Salmo número 1, a felicidade é descrita ali com a palavra ashrei, que quer dizer a mesma coisa ou semelhante ao que é Macários lá no Novo Testamento, que Jesus usa. Pode ser traduzido como bem-aventurança, bem-aventurado. Ambas essas palavras indicam para uma felicidade duradoura, enraizada na bênção e no favor de Deus.
Felicidade duradoura, enraizada na bênção e no favor de Deus. Ou seja, felicidade também não é colocada na Bíblia como algo que eu vá conquistar, mas tem mais a ver com algo para o qual eu fui conquistado, com um caminho para o qual eu fui trazido, com um lugar no qual eu fui firmado pelo amor de Deus. No Salmo 1, o homem feliz é descrito como aquele que Deus plantou, como árvore plantada na beira de um riacho, e que não arreda o pé dali, e que venham as chuvas e tempestades, ou venham as secas, como diz depois também o profeta Jeremias, vai continuar dando fruto e não vai atemorizar o seu coração. É alguém que não se deixa levar pelo conselho dos maus ou pelas iscas de alegria e felicidade que o mundo joga por aí. E no Novo Testamento, o texto que nós lemos hoje de Lucas 6, Jesus mostra que a vida de felicidade do cristão pode incluir sim dificuldades, mas ela é sempre a certeza de que Deus está ao seu lado e de que a recompensa virá ao final. Jesus inverte, né? Ele chama de felizes os pobres, os que choram, os que são perseguidos por fazer o que é certo, porque isto é sinal de que Deus está com eles. Assim também perseguiram os profetas, e muita gente fiel a Deus e feliz com Deus também passa por momentos de aflições, de choro, de tristeza, de desilusão, de dificuldade. Diferente da visão humana que tenta colocar o alvo em algo que a gente possa comprar para aplacar e esconder a nossa tristeza, a felicidade que Deus oferece na sua palavra é algo que já foi conquistado para nós por Cristo, o perdão, a paz, a certeza de que Deus nos ama, para daí vivermos de fato enraizados no seu amor. Significa que o cristão pode ser feliz e ainda estar triste. Pode ser feliz e ainda estar desiludido. Pode ser feliz e ainda estar magoado. Pode, porque não depende de um sentimento. E essa, aliás, é a diferença, né? Alegria é sentimento. Eu posso estar alegre agora e daqui a 5 minutos não estar. Eu estava alegre quando vim de manhã e acontece alguma coisa no percurso ou aqui que me deixa preocupado, ansioso ou triste. Mas eu não deixo de ser feliz. E esta é a diferença. A Bíblia nos diz que, na verdade, o que falta ao ser humano é trazido somente por Deus e não por qualquer outra ação ou comparação que a gente possa fazer com a vida dos outros. Vamos ver o que diz aí o Jeremias. Vamos ler junto? Eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, diz o Senhor. Eu abençoarei. Eu farei feliz. Aquele que confia em mim tem fé em mim. Não é fé em si mesmo, na sua capacidade, na sua força de vontade. Vamos parar com esse discurso de que tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar, que virou discurso de coach evangélico por aí. Não é isso que Deus prometeu. Ele promete uma vida feliz e enraizada, apesar de tristezas, provações, tentações e dificuldades. É claro que nós aguardamos pela vida eterna quando Cristo voltar, mas isso é uma outra página. Enquanto estamos aqui, não precisamos nos mostrar toda hora sorridentes, fortes, alegres, porque de verdade isso flutua. Mas a felicidade que Deus nos dá atravessa todas essas situações. É preciso, por isso, lembrar que o conceito de felicidade que Deus traz na Bíblia não se realiza completamente neste mundo. Aqui nós fomos chamados a caminhar uma rota de felicidade com Jesus, mas felicidade completa apenas na vida eterna com Deus no céu. Se a gente fica buscando felicidade o tempo todo em realizações ou conquistas que Deus possa dar segundo os nossos desejos, a gente vai se desiludir e se tornar infeliz. É preciso que a nossa expectativa e a nossa esperança seja para além das coisas desta vida. E aí o que nós lemos hoje lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Vamos ler? Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. E olha que tem muita gente infeliz na igreja. Tem muita gente infeliz repetindo textos bíblicos. Tem muita gente infeliz cantando louvores espetaculares. Por quê? Porque a felicidade está baseada só em conquistas para esta vida e para esse mundo. Uma igreja pode estar lotada nesse sentido, infelizmente, de gente infeliz, porque não está com a mente voltada para o lugar certo.
O que Deus quer nos mostrar com felicidade é que a gente não pode o tempo todo estar olhando para as coisas deste mundo. E é difícil, eu sei, porque saindo daqui da igreja, a gente vai para uma rotina em que se exige de nós que a gente seja o melhor estudante, o melhor trabalhador, a melhor pessoa fisicamente para ser vista por aí ou para estar saudável, o melhor em vários aspectos. E a gente entra de novo numa rodinha, como o hamster, né, que fica correndo para fazer a roda girar. E é difícil a gente não ocupar totalmente o nosso coração com as coisas que verdadeiramente ocupam quase todo o nosso tempo. Mas Deus nos chama a sair um pouco fora disso e a olhar para além do que se pode ver e a olhar para a eternidade. Nisso consiste a felicidade cristã. Se a nossa esperança for só para as coisas dessa vida, Deus vai me abençoar para que eu seja vitorioso e tudo mais, a gente vai se desiludir depois. A esperança cristã está voltada para a ressurreição. A mensagem central cristã é que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados para que a gente possa ter vida eterna com Deus. Não são esses dias aqui só. Esses dias aqui são um estágio que Deus nos permite ainda testemunhar e viver o seu amor enquanto estamos no mundo. Mas nós já somos cidadãos de uma outra vida, de um outro mundo que vai se concretizar quando Cristo voltar. A ressurreição de Jesus é a marca da virada para a felicidade completa para todos nós. Mas enquanto caminhamos nesse mundo, o que fazemos? Procuramos ser felizes, é claro. Procuramos aplacar ou lidar com as provações, tristezas, desilusões, fortalecendo no nosso coração uma ideia de felicidade. E aí, se a gente vai procurar textos bíblicos que falam sobre como viver e caminhar em felicidade, a gente vai encontrar muitos. Mas eu trouxe só alguns aqui, porque a gente tem um tempo, né? Salmo 34, 12 a 14, diz assim: Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se de todo mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançar. Contrasta com aquela ideia de que eu, né, vou ser feliz e o mundo afora não interessa. O que interessa é eu lutar pela minha felicidade e a dos outros não interessa. Não, eu sou feliz quando eu procuro não mentir, dizer coisas boas, quando eu procuro me afastar do mal, fazer o bem, quando eu procuro viver em paz. Porque, de fato, a minha felicidade se realiza quando os outros ao meu redor também são impactados de forma positiva pela minha vida, pela minha existência, pelo amor que Deus faz brilhar através de mim. Um outro texto, Salmo 37, que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Eu tenho falado sobre esse texto várias vezes, porque ele tem feito muito sentido para mim ultimamente. E a ideia que eu vejo nesse texto não é que Deus dará tudo o que a gente deseja, mas é que Ele vai nos ensinar a desejar diferente, porque se a nossa felicidade estiver no Senhor, se o nosso coração estiver no lugar certo, Ele vai moldar os desejos do nosso coração. E desejando segundo o coração de Deus, é claro que as coisas se tornarão realidade. Entregar de fato a vida nas mãos do Senhor e tudo mais Ele fará. Deus vai moldar os desejos do nosso coração quando a nossa felicidade está nele. 1 Pedro 4 diz assim: Alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Felicidade quando eu sou insultado? É isso? Felicidade quando falam mal de mim? É isso? Bom, se eu sei que estão falando mal de mim porque eu estou fazendo o que é certo, porque eu estou seguindo o que Deus me ensinou, sim, eu posso ter marca de felicidade, porque olha, eu estou do lado de quem? De Pedro, de Paulo, de Isaías, de Jeremias, eu estou do lado de Jesus. E isso é motivo de me alegrar, e é isso que Jesus estava querendo ensinar aos seus seguidores também. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Ficou claro, né? Quando é que a gente encontra felicidade real? Quando a gente faz aquilo que a gente foi feito para fazer. Nós estamos distraídos com muitas coisas nessa vida que foram impostas por uma certa organização da sociedade em que nós vivemos. Mas o que Deus nos criou para fazer? Duas coisas lá no Gênesis.
ser fecundo e se multiplicar sobre a terra, relacionamento e progresso da vida com os outros, não sozinho, e cuidar do jardim, nele fazer plantações, diz lá o texto de Gênesis. Cuidar dos outros, cuidar da natureza. Essas são as duas coisas básicas para as quais Deus nos criou. Mas a gente vem imerso numa rotina que é cuidar de coisas, de burocracias e de atividades que nem sempre vão desembocar no final em benefício ao próximo, em benefício ao mundo criado por Deus. Muito pelo contrário. A gente às vezes se vê trabalhando em coisas nas quais a gente não vê sentido, porque elas estão fazendo mal ao próximo, estão explorando o próximo, estão destruindo a natureza ao nosso redor. E esse é o dilema, né? Nós fomos colocados numa engrenagem que não funciona segundo os planos de Deus. Por isso é preciso que em todas as oportunidades que nós temos, nós comecemos a fazer mais o bem aos outros, para encontrar de novo, reencontrar essa felicidade para a qual Deus nos criou. Mais um texto de Provérbios. Vamos ler juntos esse? Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Quem teme o Senhor é feliz. Tem um outro salmo em que o salmista diz: enquanto não confessei o meu pecado, os meus ossos se ressecavam dentro de mim. Não admitir e não confessar o nosso pecado a Deus, tentar esconder, abafar ou escamotear, é algo que realmente nos deixa infelizes. Felicidade é quando a gente reconhece, sim, os nossos erros e pecados, entrega a vida completamente a Deus, porque sabe que Ele ama completamente. Não é preciso esconder, não é preciso arranjar desculpas, é preciso se derramar diante de Deus. E quem sabe de um irmão ou do pastor como confessor, para colocar para fora aquilo que pesa no nosso coração e assim deixar que Deus comece uma transformação na nossa vida. Mais dois textos só. Quem presta atenção no que lhe ensinam, terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Descobrir por si mesmo, com o tempo, como o Senhor Deus é bom. Deus já revelou em sua palavra toda a bondade que realizou em Cristo. Mas enquanto estamos nesta vida caminhando com felicidade, mas ainda em meio a tristezas, a contradições, a dores e dificuldades, vamos descobrir passo a passo como o Senhor é bom. Estando juntos do seu amor, permanecendo no caminho para o qual Ele nos chamou. Alguém certa vez disse uma frase interessante, que é: não existe caminho para a felicidade é o caminho. Bonito isso, né? Não existe caminho para a felicidade é o caminho. A pessoa que escreveu isso, ou que disse isso, estava querendo dizer que não é só no alvo final que você precisa colocar o seu fruir da felicidade, mas é no caminho, enquanto faz as coisas. Se você está fazendo um exercício físico que é penoso, não pense só no resultado no final, mas tente incluir nesse próprio exercício o prazer de fazer. Quem sabe mudando a maneira ou mudando o tipo de exercício que você escolheu. Se é o estudo e você precisa estudar para um algo no final, procure gostar do estudar. E aí talvez significa mudar o que você está estudando e quais são os seus alvos e planos na vida, e não pautar sua vida por planos que os outros tenham feito, porque senão eles não vão fazer sentido na caminhada. Assim também nos relacionamentos. Não procure imaginar que a pessoa vai ser aquele ideal que você projetou, mas procure entender, amar a pessoa como ela é e perceber nas pequenas nuances o que ela tem a te trazer de aprendizado e de nova vida também. Mas ainda bem que não fica só nessa frase, né? Não existe caminho para a felicidade é o caminho. O que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto muitos andam por aí tentando dar sentido às suas ações para encontrar algum respiro e alguma felicidade na vida, nós já temos. Jesus é o caminho. Ele é a felicidade. Significa que seremos felizes enquanto caminhamos com Ele. Porque estando ao lado dele, nós temos sim cura, prosperidade, uma série de bênçãos que ele também dava aos que caminhavam com ele. Mas nós temos, acima de tudo, seu amor, seu perdão
e a paz que Ele nos dá. Temos, acima de tudo, a certeza de estarmos andando com alguém que já venceu a morte e ressuscitou. E isso ninguém pode nos tirar. A felicidade que Deus nos dá quando caminhamos em Jesus é maior do que qualquer alegria momentânea e maior do que qualquer tristeza, por mais duradoura que ela possa parecer, porque é uma felicidade que aponta para a eternidade. Que Deus consiga sempre fazer de nós caminhantes junto com Jesus nessa felicidade que Ele trilhou para nós. Amém.